Pedro era apenas um pescador, sem letras, sem influência, sem riqueza. Apenas redes gastas pelo sal e noites marcadas pela ausência de peixes. Mas os olhos de Jesus o encontraram à beira do mar, não por acaso, mas por propósito eterno. Seu nome era Simão, mas não seria assim para sempre. O olhar do mestre atravessou sua alma e disse: "Você será chamado Pedro, a rocha." Ele não entendeu, mas algo queimou por dentro. Aquele encontro simples se tornaria o início de uma revolução invisível. A rede caiu das mãos, o barco foi deixado para trás, e o chamado foi maior que o medo. Ele não sabia que estava prestes a viver os dias mais intensos da história. Ele apenas seguiu. Pedro viu milagres diante de seus olhos, leprosos sendo curados com um toque, cegos vendo pela primeira vez, demônios gritando e fugindo diante do poder do mestre. Ele viu o impossível acontecer tantas vezes que começou a acreditar que tudo era possível. Mas sua fé ainda era rasa como as águas da praia. Ele era impulsivo, falava antes de pensar, agia antes de entender. Mas Jesus o amava mesmo assim, porque via o que ninguém via, uma rocha sendo lapidada pela dor e pela graça. Ele teve lampejos de fé e momentos de fraqueza. Um dia declarou com ousadia: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus o elogiou e disse que aquilo não vinha da carne, mas do Pai. E na frase seguinte, Pedro tentou impedir a cruz. E Jesus o repreendeu com palavras duras: "Afasta-te de mim, Satanás." Como pode alguém ser canal de revelação e de resistência em tão pouco tempo? Pedro era esse paradoxo vivo. Ele amava intensamente, mas ainda não sabia morrer para si mesmo. No Monte da Transfiguração, viu a glória de Jesus, a luz do céu descendo sobre a terra. Quis construir tendas, fixar aquele momento, mas a voz do Pai disse: "Este é o meu filho amado." A ele ouvi. E Pedro silenciou, porque antes de falar era preciso aprender a ouvir. Na última ceia, ele fez uma promessa que não podia cumprir: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei." Ele estava sincero, mas não sabia o peso das próximas horas. Jesus o avisou: "Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes." Pedro não aceitou. Achava-se mais forte do que realmente era. E quando os soldados vieram prender Jesus, ele sacou a espada. Cortou a orelha de um servo. Mas Jesus o repreendeu e curou o ferido. Pedro não entendeu. Ele queria guerra, mas o reino era outro. Pedro se arrastava por dentro, como quem carrega um cadáver amarrado à consciência. O som do galo ainda reverberava como trovão na mente do discípulo que havia falhado. O olhar de Jesus, cheio de dor e amor, ainda queimava em sua memória como fogo inapagável. Ele tentou fugir, tentou desaparecer, mas não se pode fugir de si mesmo. A culpa o acompanhava como sombra em pleno sol, como espinho cravado na alma. Ele havia negado o Filho de Deus com palavras carregadas de medo e desespero. Nenhuma lágrima era suficiente para lavar o sangue que sentia nas mãos da alma. Ele vagava em silêncio, evitando os olhares dos outros, prisioneiro de si mesmo. O homem que se dizia forte agora era uma casca vazia quebrada pela vergonha. O mar, antes seu refúgio, agora parecia zombar de sua fraqueza. As redes, antes seu sustento, agora pareciam correntes de um passado que não queria soltar. Os dias que se seguiram à crucificação foram como noites sem fim dentro de sua alma. Mesmo com a notícia da ressurreição, ele não conseguia se perdoar. Ele correu até o túmulo, viu que estava vazio, mas não se viu limpo por dentro. A dor da falha o cegava para o milagre diante de seus olhos. A vida havia vencido a morte, mas ele ainda se sentia morto por dentro. Jesus estava vivo, mas Pedro se sentia invisível diante daquele fato. O arrependimento era real, mas o perdão ainda parecia distante como o céu fechado. Ele não duvidava do amor de Cristo, mas duvidava de ser digno dele. Sua alma gritava por uma segunda chance, mas seu coração se calava de vergonha. A ausência de Jesus pesava como 1000 pedras sobre seus ombros frágeis. Ele se perguntava se ainda havia um propósito, ou se tudo havia acabado para ele. Na escuridão do seu remorso, Pedro esperava um reencontro que talvez nunca viesse. Mas Jesus já havia marcado um novo ponto de partida, e seria à beira do mesmo mar. Porque onde tudo começou,
É onde a graça gosta de recomeçar. O sol nascia calmamente sobre as águas tranquilas do mar da Galileia. Pedro havia voltado a pescar, não por vontade, mas por não saber o que mais fazer. As redes lançadas naquela madrugada não traziam peixes, mas lembranças. Era como se o próprio mar testemunhasse sua queda e agora o julgasse em silêncio. Naquela manhã, uma voz ecoou da praia. "Lançai a rede do outro lado." O coração de Pedro disparou. Aquela voz era inconfundível, era ele. Sem pensar duas vezes, Pedro pulou na água e nadou em direção à praia. A culpa o empurrava para longe, mas o amor de Cristo o atraía de volta. Ao chegar, viu um fogo aceso e peixes sendo assados. Tudo preparado por Jesus. Uma fogueira semelhante àquela onde o negara, mas agora cheia de graça. Jesus não o acusou, não apontou o dedo, não cobrou explicações. Ele olhou nos olhos de Pedro e perguntou com ternura firme: "Tu me amas?" Pedro respondeu: "Sim, Senhor. Tu sabes que te amo." E Jesus repetiu a pergunta, e depois mais uma vez, 3 vezes no total. Cada pergunta era como uma chave destrancando as portas do arrependimento. Cada resposta era um passo em direção à cura, à restauração, à missão. "Apacenta as minhas ovelhas." Não era só perdão, era chamado renovado. Pedro entendeu que não era rejeitado, mas restaurado com propósito. A fogueira não era mais símbolo de negação, mas de renascimento. O passado foi redimido, não ignorado, mas transformado pela graça. Pedro chorou, mas agora era choro de libertação, não de culpa. Ele levantou do chão como outro homem. Quebrado sim, mas pronto. A rocha que fora despedaçada estava agora sólida pela mão do Salvador. E com o coração restaurado, Pedro estava prestes a ser cheio do Espírito. Porque a verdadeira força nasce quando a alma é curada pelo olhar de Cristo. 50 dias se passaram desde a cruz e Jerusalém estava cheia de vozes e expectativas. Pedro estava entre os 120 no cenáculo, esperando algo que ainda não compreendia. Jesus havia prometido o poder do alto, e agora eles oravam juntos com fome e temor. De repente, como um trovão vindo do céu, um som de vento impetuoso encheu o lugar. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro, o mesmo que negara, agora se levantava com autoridade que não vinha dele. As ruas ferviam de confusão. Judeus de todas as nações ouviam suas línguas sendo faladas. Uns zombavam, dizendo que estavam embriagados. Mas Pedro não ficou em silêncio. Ele se pôs em pé, cheio de fogo e verdade, e começou a pregar com ousadia sobrenatural. Explicou que aquilo era o cumprimento das palavras do profeta Joel. O Espírito seria derramado. Ele não recuou, não tentou agradar, acusou diretamente. Vocês crucificaram o Cristo, mas também apontou o caminho da graça. Arrependei-vos e creiam no nome de Jesus. As palavras cortaram como espada, e 3.000 almas se renderam naquele único dia. Aquele que havia se calado diante de uma criada, agora falava diante de multidões. Não era coragem humana, era poder celestial operando num vaso antes quebrado. O pescador agora era pescador de homens, e as redes estavam cheias de almas. Ele não buscava aplausos, mas almas. Não desejava glória, mas frutos eternos. Jerusalém jamais seria a mesma. O reino havia explodido no coração dos homens. E Pedro era agora uma das colunas de fogo que sustentavam aquela nova realidade. O medo que o paralisava foi engolido pela presença do Espírito que agora habitava nele. As dúvidas cederam lugar à certeza inabalável de que Cristo reinava, mesmo invisível. A igreja nascente pulsava com vida, partindo o pão e orando com temor e alegria. Milagres começavam a acontecer nas ruas, não mais apenas nas mãos de Jesus. Agora era Pedro quem caminhava sob a sombra do Espírito, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A rocha havia despertado, e o inferno tremeria diante dela. Pedro subia ao templo com João, como fazia desde sempre, mas aquele dia seria diferente. Na porta chamada Formosa, um homem paralítico estendia a mão, esperando moedas. Pedro olhou fixamente e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou." E em nome de Jesus de Nazaré, ordenou:
levanta-te e anda. E o milagre aconteceu. O homem saltou em pé, louvando a Deus, e o templo inteiro foi tomado de espanto e glória. Multidões se ajuntaram, e Pedro não desperdiçou a oportunidade de pregar. Mais uma vez acusou os religiosos e apontou para Cristo como único Salvador. Mas os líderes judeus, incomodados com a verdade, mandaram prendê-los imediatamente. Na prisão, Pedro não murmurou, não questionou, não retrocedeu, apenas confiou. Na manhã seguinte, diante do sinédrio, foi interrogado com ameaças e desprezo. Mas ele respondeu com firmeza: importa obedecer a Deus antes que aos homens. Os chefes da religião ficaram perplexos com a ousadia de um homem sem letras. Reconheceram que ele havia estado com Jesus. E isso dizia tudo. Eles o soltaram, proibindo-os de pregar. Mas Pedro saiu pregando ainda mais forte. O medo havia morrido. A verdade agora era sua espada e escudo. Ele não vivia mais por aceitação. Ele vivia pela missão. E sinais seguiam sua palavra. Cegos viam, enfermos eram curados, demônios fugiam. Até sua sombra curava os enfermos nas ruas. Não por mágica, mas por autoridade. O povo o ouvia com temor e esperança, pois sua vida testemunhava a mensagem. Mas o inferno se movia contra ele. Prisões, açoites, ameaças, nada o parava. Quando foi preso novamente, um anjo o libertou durante a madrugada, quebrando cadeias. Pedro saiu em silêncio, caminhando entre guardas adormecidos, guiado pela mão do céu. A igreja orava por ele sem cessar, e o milagre foi resposta visível da intercessão. A rocha era perseguida, mas jamais destruída, pois quem é sustentado pelo céu não cai. E Pedro entendia cada vez mais. Viver era Cristo, e morrer seria apenas o começo da eternidade. Pedro orava em cima do terraço, buscando direção, quando foi tomado por uma visão celestial. O céu se abriu diante de seus olhos, e um lençol descia contendo todo tipo de animais impuros. Uma voz ecoou, clara e divina: levanta-te, Pedro, mata e come. Chocado, ele respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa impura. Mas a voz insistiu: não chames impuro aquilo que Deus purificou. 3 vezes a visão se repetiu, até desaparecer, deixando Pedro perplexo e confuso. Naquele momento, 3 homens batiam à sua porta, enviados por um centurião romano chamado Cornélio. O Espírito Santo falou diretamente ao coração de Pedro: vai com eles sem hesitar, pois eu os enviei. Pedro obedeceu, mesmo lutando internamente com tudo que aprendeu como judeu. Ao entrar na casa de Cornélio, a tensão espiritual era palpável, era terreno novo. Mas Pedro viu algo no rosto daquele homem: fé. Fé genuína em busca de verdade. E ele compreendeu o sentido da visão. A mensagem do Evangelho não era só para judeus. Pedro começou a pregar, contando sobre Jesus, a cruz, a ressurreição e o perdão dos pecados. Antes mesmo de terminar a mensagem, o Espírito Santo desceu sobre todos os gentios presentes. Eles começaram a falar em outras línguas e glorificar a Deus, assim como aconteceu no Pentecostes. Pedro ficou maravilhado. Deus estava quebrando as barreiras. O reino era para todos. Ele então declarou: pode alguém negar a água do batismo àqueles que receberam o Espírito como nós? E ali na casa de um romano, Pedro viu um novo capítulo do reino nascer. Ele entendeu que a cruz não tinha fronteiras, e o sangue de Cristo alcançava todo o coração quebrantado. A igreja agora era realmente universal. Um só corpo em todos os povos. Pedro foi criticado quando voltou a Jerusalém, mas ele não recuou. Contou o que vira e todos se calaram diante da evidência de Deus. A rocha estava sendo usada para abrir portas que antes estavam trancadas por séculos. A tradição judaica foi rasgada pela graça de Deus, e Pedro foi o instrumento dessa revolução. Ele nunca mais seria o mesmo. Agora sabia que o Evangelho é maior que qualquer muro. O avanço do Evangelho incomodava os poderosos e Herodes resolveu agradar os religiosos. Mandou matar Tiago, irmão de João, com a espada, e ao ver que isso agradou os judeus, mandou prender Pedro. Pedro foi levado ao cárcere, acorrentado entre 2 soldados, vigiado por 4 escoltas.
A intenção era matá-lo após a Páscoa, mas a igreja orava com fervor incessante por ele. Naquela noite, enquanto dormia acorrentado, uma luz brilhou dentro da cela. Um anjo do Senhor apareceu, tocou Pedro e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram dos seus pulsos como se nunca tivessem existido. O anjo o guiou por entre os guardas adormecidos e os portões se abriram automaticamente. Pedro pensava que era um sonho, uma visão. Tamanha era a glória que o cercava. Mas ao se ver livre na rua, entendeu que Deus o libertara com mão poderosa. Ele correu até a casa onde os irmãos estavam orando por ele e bateu a porta. A criada, ao reconhecer sua voz, se esqueceu de abrir de tão assustada. Todos se admiraram com a resposta milagrosa à oração. A fé havia sido recompensada. Pedro, porém, não permaneceu. Sabia que a perseguição seria ainda mais intensa. Ele partiu para outra cidade, mas a chama da fé se espalhava como fogo entre os irmãos. Herodes, furioso com a fuga, mandou matar os guardas e reforçou sua tirania. Mas Deus não dorme, e logo julgaria aquele rei arrogante com mão severa. Enquanto isso, Pedro continuava firme, mesmo longe dos olhos do mundo. Ele sabia que sua missão ainda não havia terminado. Muitas almas ainda o aguardavam. As feridas das prisões se tornavam medalhas diante dos céus. O medo havia sido trocado por esperança e a dor transformada em glória. Cada chicotada, cada corrente, cada noite escura servia para preparar seu coração para algo maior. Pedro agora era completamente rendido ao plano eterno, pronto para viver ou morrer por Cristo. Nada mais o prendia a esta terra. Sua alma já havia tocado o céu. E enquanto o império tentava calar a verdade, Pedro proclamava com sua vida: Jesus é o Rei. Pedro voltou a Jerusalém com o coração firme e os olhos cheios de eternidade. Os dias de negação haviam sido apagados pela obediência inabalável. A cidade estava em alvoroço. As perseguições aumentavam, mas a fé crescia mais ainda. Pedro agora era reconhecido como uma das colunas da igreja. Não por posição, mas por testemunho. Enfrentava o sinédrio, o povo, os soldados, os reis, com a mesma ousadia do Pentecostes. As suas palavras carregavam peso, porque vinham de um coração transformado pelo fogo. Ele não falava de algo que ouvira, falava de alguém que conhecia pessoalmente. Os milagres continuavam, as multidões cresciam, mas com elas vinham as ameaças. Pedro não buscava fama, não desejava aplausos, apenas obedecer ao chamado. Foi ele quem confrontou Ananias e Safira, e a santidade de Deus caiu sobre a igreja. Foi ele quem enfrentou Simão, o mágico, mostrando que o dom de Deus não se compra. Ele sabia que o evangelho não era um espetáculo, era poder santo. Enquanto os apóstolos espalhavam a palavra, Pedro permanecia como guardião da verdade. Ele escreveu suas cartas, fortalecendo os cristãos perseguidos, chamando-os à firmeza. Alertava sobre falsos mestres, exortava à obediência, apontava para a volta de Cristo. Cada palavra sua era regada a lágrimas e experiências com o Deus vivo. Ele sabia que os dias estavam se tornando mais sombrios, mas a luz do reino brilhava mais forte. E quando foi levado a Roma, o coração de Pedro já estava pronto para o que viesse. Ele não temia o imperador, nem os leões, nem as correntes. Temia apenas desagradar ao seu Senhor. Sabia que a cruz o esperava, mas via nela uma honra. Sabia que seu sangue seria derramado, mas entendia que isso regaria o solo da igreja. Pedro caminhava pelas ruas da capital do império, como quem já pisava na eternidade. E mesmo com a cabeça a prêmio, continuava a pregar. Não havia mais volta. O pescador se tornara mártir. A rocha estava pronta para o último sacrifício. E o céu já preparava a coroa da glória que não murcha. Os guardas o levaram pelas vielas de Roma, algemado, com o rosto queimado pelo tempo e pelos anos de sol. Os olhos, porém, brilhavam com a mesma intensidade de quando olharam para Cristo pela primeira vez. Pedro sabia o que o esperava. A cruz estava de pé, aguardando seu corpo cansado. Mas seu espírito estava em paz, como nunca antes. Ele havia pedido um último favor, que fosse crucificado de cabeça para baixo. Não se sentia digno de morrer como seu Senhor. E assim foi feito.
O velho pescador foi pregado em uma cruz invertida, aos olhos do mundo, derrotado, mas aos olhos do céu, triunfante. Enquanto o sangue escorria, Pedro lembrava de tudo: o chamado à beira do mar, o olhar de Jesus, o fogo na praia, o Pentecostes, cada queda, cada lágrima, cada milagre. Tudo fazia sentido agora. Ele estava voltando para casa. O céu se abriu para receber um homem comum, transformado pela graça incomum de Deus. Não restaram estátuas em sua homenagem, nem glórias humanas, mas seus passos ecoariam na história da fé por gerações incontáveis. Sua vida ensinou que não importa onde você começa, mas para onde a graça te leva. Ele foi falho, impulsivo, negador, mas foi restaurado, cheio do Espírito e fiel até a morte. Pedro morreu, mas sua voz continua viva nas páginas da Escritura e nos corações dos salvos. Ele combateu o bom combate, guardou a fé e recebeu a coroa que o Senhor prometeu aos que o amam. A cruz foi o fim da sua vida terrena, mas o início da eternidade gloriosa. E hoje, quando um servo se levanta após cair, Pedro sorri do céu, pois conhece o poder da restauração. O pescador de almas agora habita no reino que anunciou. E a sua história nos lembra que Jesus não escolhe os perfeitos. Ele aperfeiçoa os escolhidos. A jornada de Pedro terminou na terra, mas sua fé permanece como uma rocha que jamais será destruída. E o mesmo Cristo que o chamou, um dia à beira do mar, continua chamando outros até hoje. Você também pode ter negado Jesus com suas atitudes, suas palavras ou seus silêncios. Mas assim como Pedro, você pode ser restaurado hoje. A mesma graça que levantou um homem caído e o transformou numa rocha viva está disponível para você agora. Não importa o que você fez, importa o que Cristo já fez por você. Ele está te chamando à beira do seu próprio mar. Não adie mais, responda ao chamado e seja cheio do Espírito Santo. Se inscreva agora e acompanhe histórias que vão renovar sua fé. Escreva nos comentários: eu aceito o chamado de Jesus, e vamos orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser restaurado pela graça, porque ninguém está fora do alcance da cruz, e o próximo a ser transformado pode ser você.